Você já sentiu que sua autoestima desmorona com uma crítica, um fracasso ou simplesmente com o silêncio dos outros? Já percebeu o quanto às vezes você depende da aprovação externa para se sentir valioso? Se sim, você não está sozinho e está no lugar certo. Neste vídeo, você vai descobrir 10 lições poderosas do estoicismo que podem transformar completamente a maneira como você se vê e se trata. Lições que vão te ajudar a construir uma autoestima inabalável, que não depende de elogios, resultados ou validação, mas da sua integridade, do seu esforço e da sua capacidade de viver em coerência consigo mesmo. Mas antes de começarmos, quero te propor um pequeno desafio que marca o início dessa jornada. Vá até os comentários e escreva: "Hoje começo a ser minha melhor versão." Por quê? Porque quando você escreve uma ideia, você declara. E quando declara, começa a tornar real. Essa frase não é só uma afirmação, é um compromisso. É uma maneira de dizer a si mesmo que você está aqui para crescer de verdade. Agora sim, respira fundo e se prepara. O que vem a seguir não é motivação superficial. É sabedoria prática, atemporal e transformadora. Vamos começar. 1. Seja seu próprio juiz, não seu carrasco. Existe uma voz que te acompanha todos os dias. Você a escuta ao acordar, ao caminhar, quando comete erros, e até mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Essa voz é a sua, e ela pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. Os estoicos sabiam: a mente é um templo, mas também pode se tornar uma prisão se você não aprender a governá-la. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos." Então, o que você faz com esse poder? Você o usa para se fortalecer ou para se destruir? Muitas pessoas vivem como se carregassem dentro de si um juiz implacável, um que não perdoa erros, que repete as quedas do passado como um eco eterno e transforma cada tropeço em uma sentença. Mas isso não é sabedoria, isso é tortura. O verdadeiro estoico não se castiga, ele se avalia. Não se condena, ele se corrige. Não se culpa com dureza, ele se fortalece com reflexão. Ser seu próprio juiz não significa ser indulgente, significa ser justo. Olhar para seus atos com honestidade, reconhecer suas falhas sem dramatizar e seguir em frente com dignidade. Porque você não é a soma dos seus erros, mas sim a qualidade das suas decisões. Hoje, pare de ser seu carrasco. Pare de repetir a si mesmo tudo o que não fez certo. Essa não é a voz da razão, é a voz do medo disfarçada de exigência. A autoestima verdadeira nasce quando você é capaz de olhar no espelho e dizer: "Estou aprendendo, estou crescendo e mereço minha própria compaixão tanto quanto minha própria exigência." Avalie-se sim, mas faça isso com o respeito que um sábio teria por você, com firmeza, mas sem crueldade. Com clareza, mas sem rancor. No dia em que você aprender a se tratar assim, terá dado um passo gigantesco rumo a uma autoestima inabalável. Porque então, você não apenas pensará melhor de si mesmo, você passará a se respeitar de verdade. E isso muda tudo. 2. Valorize-se pelos seus atos, não pelos aplausos. No silêncio, quando não há câmeras, elogios ou testemunhas. É aí que se revela quem você realmente é. E é exatamente nesse espaço, sem máscaras nem plateia, que o estoicismo te convida a colocar a sua verdadeira medida de valor. Epicteto foi claro: o verdadeiro mérito não depende do olhar dos outros, mas da virtude interior. Ainda assim, muitos vivem aprisionados pela necessidade de aprovação. Vestem o que esperam que usem, dizem o que querem ouvir, agem esperando por um reconhecimento que quase nunca preenche de verdade. Essa sede por aplausos nunca se sacia e, no fundo, escraviza. O estoico, por outro lado, não vive para agradar. Vive para honrar aquilo que sabe ser o certo. Porque entende que a verdadeira autoestima não nasce do barulho externo, mas da paz que fica depois de uma ação bem feita, mesmo que ninguém tenha visto. Fazer o que é certo sem precisar de aplausos. Manter-se firme mesmo sem reconhecimento. Esse é o tecido com o qual se constrói uma autoestima
inquebrantável. Porque quando seu valor depende do externo, ele fica à mercê dos caprichos dos outros. Mas quando nasce de decisões conscientes e honestas, ninguém pode tirar isso de você. O mundo muda. As opiniões mudam. As mesmas pessoas que te elogiam hoje podem virar as costas amanhã. Mas seus atos caminham com você. E se cada um deles foi escolhido com integridade, você pode andar de cabeça erguida, mesmo sem plateia. O estoicismo ensina a parar de mendigar reconhecimento, a olhar para dentro e se perguntar: fui fiel aos meus valores? Agi com dignidade, mesmo sem ser visto? Essa é a única medida que importa. Porque quem consegue se sustentar no próprio critério, sem se disfarçar para agradar, conquista algo que o mundo não pode dar, nem tirar. É aí, nesse centro firme, que nasce o verdadeiro respeito por si mesmo. E com ele, uma autoestima que não quebra. Terceira escolha, a coerência em vez da aparência. Vivemos em um mundo onde parecer importa mais do que ser. Onde muitas pessoas moldam seu comportamento não de acordo com seus valores, mas com aquilo que os outros esperam ver. O estoicismo oferece uma rota completamente diferente. Viva com coerência, não com fachada. Para os estoicos, o valor de uma pessoa não está na imagem que ela projeta, mas na integridade com que ela age. O sábio estoico não busca parecer virtuoso, ele busca ser. E essa diferença, embora sutil, é o que separa um caráter firme de uma identidade frágil. Agir com coerência significa alinhar pensamento, palavra e ação. Quando o que você acredita, o que você diz e o que você faz estão em harmonia, nasce uma identidade sólida, que não depende da aprovação dos outros e não se perde nas contradições internas. Coerência não é sobre rejeitar a opinião pública, mas sobre não ser escravo dela. É viver segundo sua verdade, mesmo que isso não agrade a todos. É ter integridade mesmo sem testemunhas. Porque quando você sabe que fez o certo, isso basta. Quem vive em função da imagem vive se adaptando, se escondendo, se moldando, e isso enfraquece. Quem vive em função da verdade se firma, se liberta, se fortalece. O estoico entende que a aparência pode impressionar, mas é instável. A coerência, por outro lado, dá direção e firmeza. Você não precisa da validação de ninguém quando age com retidão, porque no fundo, a autoestima de verdade nasce da tranquilidade de saber que está sendo fiel a si mesmo, que está vivendo de acordo com seus princípios, mesmo que ninguém aplauda. Essa é a base de uma autoestima real, uma vida vivida com verdade e não com medo do julgamento alheio. Quarto, domine seu diálogo interno como um imperador. A sua mente é o campo de batalha mais constante e decisivo da sua vida. É lá, no silêncio que ninguém ouve, que se forma a voz que te guia, te fortalece ou te destrói. Para os estoicos, essa voz interior não pode ser deixada ao acaso. Ela precisa ser treinada, refinada, governada, com a mesma autoridade com que um imperador comanda seu império. Marco Aurélio sabia disso melhor do que ninguém. Ele compreendia que, se você não controla seus pensamentos, são eles que passam a controlar você. Porque aquilo que você repete para si mesmo todos os dias não é neutro. Te molda, te fortalece ou te enfraquece. Se a sua voz interior é cruel, impaciente ou implacável, ela se torna uma prisão. Mas se é firme, clara e justa, ela vira sua aliada mais leal. Dominar o diálogo interno não significa se enganar ou inventar mentiras reconfortantes. Significa falar consigo mesmo com honestidade, com clareza, com respeito, sem se vitimizar, mas também sem se destruir. O estoico não permite que a mente se torne um campo de punição. Ele a cultiva como um jardim, a treina como um guerreiro e a ouve como se fosse um conselheiro de confiança. Porque ele entende: a forma como você se fala determina a forma como você enfrenta o mundo. Quando sua mente é bem governada, você age com mais sabedoria. Quando sua voz interna te apoia, em vez de te sabotar, você avança com mais confiança. E essa é a base de uma autoestima sólida, uma que não depende de elogios, mas da força que você carrega dentro. Fale consigo como falaria com alguém que você ama e respeita profundamente,
Seja firme quando for preciso melhorar, mas também seja justo quando fizer o certo. Porque essa voz, uma vez bem direcionada, será o escudo mais fiel diante das tempestades da vida. Domine-a e dominará a si mesmo. 5. Você não é suas emoções, você é quem as observa. Dentro de você existem correntes profundas: medo, raiva, tristeza, desejo, euforia. Todas essas emoções fazem parte da experiência de estar vivo. Mas nenhuma delas, isoladamente, define quem você é. O estoicismo nos ensina uma lição poderosa. Você não é o que sente você, é a consciência que observa o que sente. Os estoicos não buscavam reprimir emoções, mas compreendê-las e dominá-las. Eles sabiam que sentir é humano, mas reagir sem controle é uma escolha. Por isso, o sábio não se envergonha das próprias emoções, mas também não entrega a elas o volante da sua vida. O segredo está na pausa. Naquele instante entre o impulso e a ação, onde você tem o poder de escolher. É ali que nasce a verdadeira força interior. Quando você consegue sentir raiva sem agir com fúria, ou tristeza sem afundar no desespero, você mostra domínio, e esse domínio fortalece sua identidade. A autoestima real não se constrói ignorando os sentimentos, mas se posicionando acima deles. Quando você consegue observar a emoção sem se confundir com ela, quando você entende o que sente sem se perder nisso, você está praticando o autocontrole que liberta. Os estoicos não queriam ser frios, queriam ser templados. Sabiam que um ser humano completo não é o que não sente, mas o que sente sem se desmanchar. Cada emoção é uma mensagem, não uma sentença. Pode ser escutada, compreendida, mas não precisa ser obedecida. Quando você entende que é quem observa e não aquilo que está acontecendo dentro, você encontra um lugar mais alto, mais estável, mais consciente. E a partir desse lugar, suas emoções deixam de ser monstros descontrolados e passam a ser sinais que você aprende a ler. Essa clareza não só te dá liberdade, constrói uma autoestima forte, madura e serena, porque você deixa de ser refém do que sente e passa a ser mestre de como vive. 6. Faça o difícil mesmo quando ninguém te obrigar. A zona de conforto enfraquece a vontade. Quando você só age por necessidade ou pressão externa, sua disciplina adormece. O estoico entende isso com profundidade. Se você esperar a vida te obrigar, vai chegar tarde e vai chegar frágil. Por isso, o sábio não foge do difícil. Ele escolhe o difícil. Não se trata de buscar sofrimento, mas de não fugir do esforço, de optar pelo que edifica, mesmo que doa, de enfrentar o que exige mais de você, mesmo quando ninguém está olhando. Cada vez que você faz o que é certo sem ser forçado, está dizendo a si mesmo: posso confiar em mim. Esse ato, repetido no silêncio, sem aplausos, constrói algo que ninguém pode tirar de você: autorrespeito. Cada escolha difícil, feita por vontade e não por obrigação, é um tijolo no templo da sua autoestima. O estoico se fortalece na adversidade, não porque gosta do desconforto, mas porque entende que é ali que o caráter se afia. Enquanto muitos fogem do esforço, o sábio o abraça, porque sabe que a verdadeira liberdade é poder escolher o caminho certo, mesmo quando ele não é o mais fácil. Você não precisa esperar um castigo para mudar, nem uma recompensa para agir. Faça o que deve ser feito porque isso diz quem você é, porque isso prova que você é dono de si, que tem força para agir, mesmo quando tudo em volta convida à inércia. Quem age com disciplina quando ninguém vê, constrói uma força silenciosa, uma força que não precisa ser anunciada, porque se sente. E essa força é a base de uma autoestima real, não aquela que busca aplausos, mas aquela que nasce do respeito por quem você escolheu ser todos os dias, mesmo nas pequenas decisões. O estoico não espera, ele se antecipa, não se esconde em desculpas, ele enfrenta, porque sabe que o domínio de si mesmo não é um presente, é uma conquista. E quem faz o difícil por escolha, mesmo na solidão, está forjando uma força que ninguém pode quebrar. 7. Seu valor não está nos resultados, está no esforço constante. Vivemos em uma era que glorifica conquistas, troféus,
metas alcançadas, números, vitórias visíveis. Mas o estoicismo nos convida a olhar mais fundo. Ele nos lembra que o verdadeiro valor não está no que você alcança, e sim na forma como você caminha. No esforço silencioso, repetido, firme mesmo quando ninguém aplaude. O sábio estoico sabe que o processo vale mais que o resultado. Que o caráter não é moldado por um momento de sucesso, mas por muitos dias de constância. A perfeição é uma ilusão, um ideal inalcançável. Mas a excelência, essa se constrói com disciplina, paciência e presença. A verdadeira autoestima nasce quando você aprende a se orgulhar do que faz, não porque venceu, mas porque não desistiu. Porque deu o seu melhor. Porque mesmo sem garantias, decidiu continuar. E isso por si só já é grandeza. O estoico não mede seu valor pelos aplausos nem pelas recompensas. Ele se mede pelo esforço que oferece dia após dia, pelo compromisso com a própria evolução. Pela coragem de levantar mesmo depois de cair e continuar mesmo quando tudo parece lento demais. A constância, a dedicação silenciosa, a escolha de seguir com dignidade mesmo sem resultados imediatos, tudo isso fortalece algo por dentro. E esse algo é o que te torna invencível. Cada pequena ação feita com integridade, cada decisão alinhada com seus valores, adiciona força à sua identidade. Você não é definido pelo que conquista, mas pela maneira como vive o caminho. E quando essa é a sua medida, sua autoestima deixa de oscilar. Porque ela não depende do que os outros veem, ela nasce da paz de saber que você está fazendo o que deve ser feito. Essa é a vitória que ninguém te tira, a de ser fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo não percebe. 8. Tudo o que você precisa já está em você. Vivemos cercados por mensagens que nos dizem: falta algo em você, falta beleza, falta sucesso, falta reconhecimento, falta aquilo que o outro tem. E assim, muitos passam a vida buscando fora o que acreditam que os tornará completos. Mas o estoicismo ensina o oposto. Tudo o que você precisa para viver bem, com dignidade e plenitude, já está dentro de você. Os estoicos acreditavam que a virtude, coragem, sabedoria, justiça e temperança é suficiente. Que a paz não depende de circunstâncias externas, mas da forma como você escolhe viver diante delas. Que não é o que o mundo te dá que te faz forte, mas aquilo que você decide cultivar em si mesmo. Quando você acredita que precisa de aprovação constante, de elogios ou de conquistas para se sentir alguém, você se torna dependente, frágil, vulnerável ao que muda. Mas quando você compreende que já possui o essencial, sua consciência, sua capacidade de decidir, sua força interior, você se liberta. Autoestima verdadeira não nasce de likes, de status ou de vitórias. Ela nasce da confiança silenciosa que você tem em si mesmo. Da certeza de que você pode agir com integridade, mesmo quando ninguém vê. Que você pode enfrentar a vida com dignidade, mesmo nos dias difíceis. Você não é um ser incompleto esperando ser preenchido pelo mundo. Você é um ser inteiro que precisa apenas se lembrar disso. Não se trata de se conformar, mas de reconhecer que o poder de mudar, crescer e florescer já habita em você. A verdadeira plenitude não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Quando você para de buscar lá fora o que já existe aí dentro, começa a viver com mais leveza, mais verdade, mais presença. O estoico olha para si com respeito. Sabe que não precisa provar nada a ninguém, porque tudo aquilo que realmente importa já está ali, esperando ser usado com sabedoria. E quando essa consciência desperta, nada mais te falta. 9. Aceite sua história sem vergonha, use-a como fogo. Todos nós temos uma história. Um passado feito de escolhas, erros, dores, conquistas e cicatrizes. Muitos tentam esconder essa história, fugir dela ou carregá-la com culpa e arrependimento. Mas o estoicismo nos ensina algo completamente diferente. Sua história não é um fardo, ela pode ser sua força. Os estoicos compreendiam que não podemos mudar o que já aconteceu, mas podemos mudar a maneira como reagimos a isso. A vergonha, o ressentimento e o arrependimento são correntes que nos mantêm presos. Mas o sábio não se deixa acorrentar. Ele transforma cada experiência em aprendizado.
Ele olha para o passado com olhos de sabedoria, não de autossabotagem. Você não é o que te aconteceu. Você é o que faz com o que te aconteceu. E quando você aceita a sua história com coragem, sem negá-la, sem maquiá-la, sem se esconder, algo poderoso acontece. Você toma de volta o controle da sua narrativa. Cada dor pode ser um mestre. Cada erro pode ser um tijolo. Cada queda, uma oportunidade de reconstrução. O estoico não romantiza o sofrimento, mas também não o desperdiça. Ele entende que até as feridas podem ensinar, se você tiver a coragem de olhar para elas de frente. Aceitar sua história não é se conformar, é transformar. É dizer, sim, isso aconteceu, mas agora sou eu quem decide o que farei com isso. E ao fazer isso, você transforma a culpa em consciência, fraqueza em propósito, passado em plataforma. A vítima se pergunta, por que isso aconteceu comigo? O estoico pergunta, o que posso fazer com isso agora? Essa mudança de postura muda tudo, porque ela te tira da passividade e te coloca no centro da ação, como protagonista da sua própria jornada. E quando você faz isso, sua autoestima não nasce de uma vida perfeita, mas de uma vida encarada com coragem. Porque não é o que você viveu que determina quem você é a escolha que você faz com aquilo que viveu. 10. Viva como se você já fosse a pessoa que admira. Muita gente espera o momento certo para mudar. Espera estar mais preparado, mais confiante, mais pronto. Mas o estoicismo ensina algo completamente diferente. Não espere e haja como se você já fosse a melhor versão de si mesmo. Agora, porque não é o futuro que te transforma, é o presente que você escolhe viver com intenção. Viver como se já fosse a pessoa que admira não é fingimento, é decisão. É coragem de incorporar hoje os valores, atitudes e virtudes que você quer ver em si. Não se trata de esperar uma versão idealizada no horizonte. Trata-se de trazer essa versão para o agora, através de cada escolha, cada gesto, cada pensamento. O estoico não adia a integridade, a coragem ou a disciplina. Ele as pratica, mesmo em silêncio, mesmo imperfeito. Porque sabe que é no esforço de viver com coerência que a verdadeira transformação acontece. Você não se torna alguém melhor amanhã se continua agindo igual hoje. A mudança começa agora. Cada ação alinhada com sua visão mais elevada reforça quem você é. Mesmo que pequena, ela molda sua identidade. E aos poucos, essa repetição consciente constrói algo sólido. Respeito por si mesmo, orgulho silencioso, autoestima verdadeira. Você não precisa de circunstâncias perfeitas para ser quem deseja ser. Precisa apenas decidir viver com fidelidade aos seus valores, mesmo que ninguém veja. Mesmo que não seja fácil, mesmo que ainda esteja em processo, porque cada passo dado com intenção é um passo em direção a essa versão admirável de si mesmo. E quando você vive assim, algo muda por dentro. Você para de esperar aprovação, para de adiar sua evolução. Você passa a construir, com firmeza e verdade, uma vida que inspira, não por parecer perfeita, mas por ser autêntica. O estoico entende, não se trata de esperar para ser, se trata de viver como quem já é. Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer algo importante. Nem todo mundo chega. Muitos começam. Poucos terminam. Então, parabéns de verdade. Porque o simples fato de ter ficado até o final já mostra algo valioso sobre você. Você tem compromisso, tem sede de evolução e está pronto para construir uma autoestima que vem de dentro sólida, consciente e real. Mas essa jornada não termina aqui. Neste canal, você vai encontrar muitos outros conteúdos como este. Reflexões estoicas, desenvolvimento pessoal, filosofia prática e ferramentas para fortalecer sua mente, seu caráter e sua forma de viver. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos. Ou melhor ainda, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito mais te esperando, talvez exatamente a mensagem que você precisa ouvir hoje. Obrigado por estar aqui. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo.
Nos vemos no próximo vídeo com mais força, mais clareza e mais sabedoria estoica.